O chamado interior. Existe um momento na vida em que algo muda, mesmo que nada ao seu redor tenha mudado. É um incômodo silencioso, uma sensação difícil de explicar, como se sua alma estivesse tentando te acordar. Santiago, no início de sua jornada, vivia uma vida simples. Ele tinha liberdade, tinha rotina, tinha segurança, mas algo dentro dele dizia: isso ainda não é tudo. E esse é o primeiro grande ensinamento. Nem sempre o problema da sua vida é falta de coisas. Às vezes, é falta de propósito. Muitas pessoas vivem exatamente assim, com estabilidade, mas sem direção, com conforto, mas sem sentido. E ignoram esse chamado, porque escutar esse chamado significa mudar, significa sair do conhecido, significa abrir mão da segurança. Mas todo destino começa com um desconforto. Se você está se sentindo inquieto, talvez não seja confusão. Talvez seja o começo da sua transformação. Talvez seja o momento em que a sua lenda pessoal está tentando nascer. E a maior decisão da sua vida não é entender tudo agora. É apenas não ignorar esse sinal. Porque o que você ignora hoje pode ser exatamente aquilo que você vai se arrepender de não ter vivido amanhã. Se isso fez sentido para você, escreve amém aqui nos comentários e assume esse chamado dentro de você. O encontro com o destino. Depois que você escuta o chamado, a vida começa a responder, mas não do jeito que você imagina. Santiago não encontrou respostas prontas. Ele encontrou um homem, um velho misterioso, simples por fora, mas com palavras que carregavam peso. E foi nesse encontro que ele ouviu algo que mudaria completamente sua forma de enxergar a vida. Quando você deseja algo de verdade, o universo inteiro conspira ao seu favor. Mas existe uma verdade escondida nessa frase que quase ninguém percebe. Antes da conspiração, vem a prova. O destino não se abre para quem apenas sonha. Ele se revela para quem tem coragem de decidir. E decidir dói. Porque decidir significa deixar algo para trás. Significa sair do confortável. Significa abandonar o conhecido. Significa dar um passo, sem ter garantia de nada. E Santiago teve que fazer isso. Ele olhou para tudo que tinha. Suas ovelhas, sua rotina, sua segurança. E entendeu que não poderia levar aquilo com ele. E então ele fez algo que a maioria não faz. Ele abriu mão. Ele escolheu confiar mais no invisível do que no que já era certo. E esse é o segundo grande ensinamento da jornada. Você não entra em um novo nível da sua vida, carregando os mesmos apegos de sempre. Existe um preço para viver o seu propósito. E esse preço quase sempre começa com renúncia. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar, mas continuou preso ao que era confortável? Quantas vezes você já soube o que precisava fazer, mas teve medo de perder o controle? O destino não exige perfeição, mas exige posicionamento. Ou você continua segurando o que já conhece, ou você dá espaço para aquilo que pode transformar sua vida. Quando tudo dá errado, depois que você decide seguir o seu destino, a vida não fica mais fácil. Na verdade, muitas vezes ela fica mais difícil. Santiago deu o passo. Ele teve coragem. Ele abriu mão de tudo. Mas logo no início da jornada, ele perdeu tudo. Dinheiro, segurança, direção. Ele foi roubado em uma terra estranha, sem entender a língua, sem conhecer ninguém. E naquele momento, tudo parecia um erro. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Você toma uma decisão importante. Você decide mudar. Você decide avançar. E de repente, as coisas começam a dar errado. Portas se fecham, planos falham, pessoas decepcionam e a dúvida aparece. Será que eu fiz a escolha certa? Esse é o ponto onde a maioria desiste. Não porque não tinham potencial, mas porque confundiram dificuldade com erro. Santiago teve duas opções naquele momento: voltar ou continuar. E ele pensou em voltar, pensou em desistir, pensou que talvez tudo aquilo fosse apenas uma ilusão.
mas algo dentro dele não deixou. Algo mais forte que o medo, mais forte que a frustração, mais forte que a vontade de desistir. Ele decidiu continuar, mesmo sem entender, mesmo sem garantia, mesmo sem saber como. E esse é um dos ensinamentos mais poderosos de toda a jornada. O fato de estar difícil não significa que está errado. Às vezes, significa exatamente o contrário. Significa que você está sendo testado, porque todo propósito verdadeiro passa por prova. E a pergunta não é se vai dar errado em algum momento. A pergunta é: você vai parar quando der errado ou vai continuar mesmo assim? Não, porque é nesse ponto, exatamente nesse ponto, que o destino começa a separar quem apenas sonha de quem realmente está disposto a viver. Se você já passou por um momento assim, comenta "Eu não desisto" e declara que você vai até o fim, independente das dificuldades. O tempo de preparo. Depois de perder tudo, Santiago não encontrou um atalho. Ele encontrou trabalho, simples, repetitivo, silencioso. Ele começou a trabalhar em uma loja de cristais. Nada glamouroso, nada extraordinário, nada parecido com o sonho das pirâmides. E é exatamente aqui que muita gente erra. Porque quando decide mudar de vida, espera resultados rápidos. Mas o destino não acelera o processo. Ele prepara você. Enquanto Santiago limpava vidros, organizava prateleiras, atendia clientes, algo invisível estava acontecendo. Ele estava crescendo. Ele estava aprendendo a observar, aprendendo a melhorar, aprendendo a enxergar oportunidades onde ninguém via nada. E pouco a pouco, a loja começou a mudar. Clientes começaram a aparecer, ideias começaram a surgir. O movimento aumentou, e isso revela um princípio poderoso. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor começa a responder. Mas existe um detalhe importante. Santiago poderia ter parado ali. Ele começou a ganhar dinheiro. Começou a ter estabilidade novamente. Começou a ter conforto. E o conforto é um dos maiores inimigos do destino, porque ele te dá uma falsa sensação de chegada. Te faz acreditar que está bom o suficiente, que não precisa continuar, que não precisa arriscar de novo. E muitas pessoas ficam presas exatamente nesse ponto. Elas evoluem, mas param antes de viver o que realmente foram chamadas para viver. Santiago percebeu isso. Percebeu que poderia ter uma vida segura ali, ou continuar sua jornada. E esse é um dos momentos mais importantes da história, porque o maior risco da sua vida não é dar errado, é dar mais ou menos certo e você parar ali. Agora pensa, você está realmente no seu propósito, ou apenas em um lugar confortável? Você está vivendo aquilo que nasceu para viver, ou só se adaptou ao que deu certo? Porque crescer exige movimento, e movimento exige coragem de sair de novo. Se você sente que não nasceu para viver no automático, comenta "Eu quero mais" e assume que você não vai parar no meio do caminho. A linguagem do mundo. Quando Santiago decide sair da loja de cristais e continuar sua jornada, ele entra em algo muito maior do que ele, o deserto. E o deserto não ensina como as pessoas ensinam. Ele não fala, ele não explica, ele não dá respostas prontas. Ele ensina no silêncio, nos dias que se repetem, na imensidão que parece não ter fim. Durante dias, a paisagem era sempre a mesma: areia, vento, horizonte. Nada de novo, nada de diferente. E é exatamente aí que começa a transformação. Porque quando não existe distração, você começa a enxergar de verdade. No início, o silêncio incomoda. A mente começa a criar barulho. Pensamentos surgem sem parar. Dúvidas aparecem. Mas com o tempo, algo muda. Você começa a desacelerar. Começa a observar. Começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Santiago começou a notar pequenos detalhes. O comportamento dos animais antes de uma mudança no clima.
a forma como o vento mudava de direção, o ritmo da caravana. Nada disso era dito com palavras, mas tudo comunicava algo. E foi ali que ele entendeu um dos maiores segredos da jornada. O mundo fala, mas não com palavras. Ele fala com sinais, com padrões, com acontecimentos que parecem simples, mas carregam direção. E a maioria das pessoas não percebe, porque está ocupada demais, distraída demais, ansiosa demais, tentando controlar tudo. Santiago não estava mais. Ele começou a sentir quando algo estava certo. Começou a perceber quando deveria avançar e quando deveria apenas esperar. E isso muda tudo, porque existe um ponto na vida em que você não precisa mais de certeza. Você precisa de sensibilidade. Ou você para de perguntar o tempo todo, será que vai dar certo? E começa a sentir, isso está alinhado. E essa é uma virada de chave poderosa, porque o controle vem do medo, mas a confiança vem da conexão. Agora pensa comigo, quantas vezes você já sentiu algo dentro de você, mas ignorou? Quantas vezes a vida tentou te mostrar um caminho, e você preferiu seguir o mais seguro? Quantas vezes o sinal estava ali, mas você estava ocupado demais para perceber? O destino não fala alto, ele sussurra e só escuta quem desacelera, quem observa, quem aprende a confiar. Se você sente que precisa começar a prestar mais atenção na sua vida, comenta, eu estou atento. E decide que a partir de hoje, você não vai mais ignorar os sinais. Quando o amor testa o seu caminho. Depois de atravessar o deserto e aprender a escutar a linguagem do mundo, Santiago chega ao oásis, um lugar de pausa, um lugar de descanso, um lugar onde pela primeira vez em muito tempo, ele não precisava lutar. E foi exatamente ali que algo inesperado aconteceu. Ele encontrou Fátima. E naquele momento, tudo mudou, porque até então, a jornada era sobre um sonho, sobre um tesouro, sobre um destino distante. Mas agora, havia algo real, algo presente, algo que ele podia tocar, o amor. E é aqui que muitas pessoas se perdem. Porque quando o amor aparece, parece que tudo o resto deixa de importar. Santiago pensou em parar, pensou em ficar, pensou que talvez o sonho não fosse mais necessário, porque afinal, o que poderia ser maior do que amar e ser amado? Mas existe uma verdade que quase ninguém entende. Nem todo amor te leva para o seu destino. E nem todo amor vem para te fazer parar. O amor verdadeiro não prende, ele não limita, ele não te faz abandonar quem você nasceu para ser. Fátima entendeu isso e disse algo que mudou completamente a forma como Santiago enxergava tudo. Se o seu amor for verdadeiro, você precisa continuar, porque quem ama de verdade não impede o outro de cumprir o seu propósito. Ele fortalece, ele apoia, ele espera, e essa é uma das maiores lições da jornada. O amor que te afasta do seu propósito não é amor, é apego, é medo disfarçado, é necessidade. Agora pensa comigo, quantas vezes na vida você já teve que escolher entre o que é confortável e o que é verdadeiro? Quantas vezes você já quis parar porque algo parecia bom o suficiente? E quantas vezes você confundiu paz com acomodação? Santiago fez uma escolha difícil. Ele escolheu continuar, escolheu seguir o chamado, mesmo amando. E essa escolha separa quem apenas vive de quem realmente cumpre o destino. Porque o propósito não negocia. Ele exige coragem, ele exige entrega. E muitas vezes, ele exige que você siga, mesmo com o coração dividido. Se você entende que não pode abandonar quem você nasceu para ser, comenta, eu sigo o meu propósito. E declara que você não vai mais parar no meio do caminho. A prova final. Depois de decidir continuar sua jornada, Santiago não encontrou descanso. Ele encontrou prova. Porque toda decisão verdadeira é seguida por um teste. Ele sai do oásis ao lado do alquimista,
Um homem que não ensina com palavras fáceis. Um homem que não explica demais. Um homem que mostra através da experiência. E é nesse caminho que Santiago descobre algo essencial. Não basta acreditar. Não basta querer. Chega um momento em que você precisa provar. E então acontece. Eles são capturados. Guerreiros cercam o caminho. O perigo é real. A morte deixa de ser uma ideia e passa a ser uma possibilidade. E naquele momento, o alquimista faz algo inesperado. Ele diz que Santiago é capaz de se transformar em vento. Sim, em vento. Uma afirmação absurda. Impossível. Mas agora, Santiago tem 3 dias. O 3 dias para fazer o impossível ou morrer. E é aqui que a jornada atinge o ponto mais profundo. Porque todos nós, em algum momento da vida, somos colocados diante de algo que parece impossível. Uma situação onde não existe plano, onde não existe garantia, onde não existe saída clara. E nesse momento, não é mais sobre o que você sabe, é sobre quem você se tornou. Santiago entra em conflito, dúvida, medo, desespero. Mas ao invés de fugir, ele faz algo diferente. Ele escuta. Ele começa a conversar com o deserto, depois com o vento, depois com o sol. E então percebe algo que muda tudo. Ele não precisa controlar o mundo. Ele precisa se conectar com ele. Porque tudo está ligado. Tudo faz parte de uma mesma linguagem. E quando ele entende isso, algo acontece. O vento começa a soprar, forte, intenso, incontrolável. A areia sobe, o céu muda. Os guerreiros se assustam. E naquele momento, Santiago não virou vento. Ele virou consciência. Ele entendeu que o impossível só existe para quem ainda não aprendeu a confiar. E esse é o maior ensinamento dessa parte. Chega um momento da vida em que você não pode mais depender de explicações. Você precisa confiar. Confiar em quem você se tornou. Confiar no caminho que você percorreu. Confiar que tudo o que você viveu até aqui te preparou para esse exato momento. Agora pensa comigo. Quantas vezes você já se sentiu diante de algo impossível? Quantas vezes você pensou que não daria conta? Quantas vezes você duvidou de si mesmo, mesmo depois de tudo que já superou? Talvez não seja falta de capacidade, talvez seja falta de confiança, ou porque o que te trouxe até aqui já provou que você pode ir além. Se você acredita que nasceu para algo maior, comenta "Eu confio" e assume que você não vai mais duvidar da sua própria força. A verdade que poucos têm coragem de encarar, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Nada do que você ouviu até agora é apenas uma história. Não é só sobre um pastor. Não é só sobre um tesouro. Não é só sobre um livro. É sobre você. Porque, no fundo, a história de Santiago revela algo que muita gente passa a vida inteira tentando ignorar. Existe algo dentro de você que sabe que você nasceu para mais. E não é sobre dinheiro. Não é sobre status. Não é sobre provar nada para ninguém. É sobre viver algo verdadeiro. Algo que faz sentido. Algo que, quando você olha para sua própria vida, você sente que valeu a pena. Mas existe um problema. Quase ninguém segue esse caminho. Porque esse caminho cobra. Cobra coragem. Cobra decisão. Cobra entrega. Une principalmente. Cobra que você deixe para trás a versão de você que vive no automático. A versão que aceita qualquer coisa. A versão que tem medo de tentar. A versão que prefere segurança, mesmo sabendo que não está feliz. Santiago não era especial. Ele não nasceu pronto. Ele não tinha tudo sob controle. Ele teve medo. Ele errou. Ele duvidou. Mas ele fez algo que muda tudo. Ele continuou. Mesmo quando perdeu tudo. Mesmo quando parecia que nada fazia sentido. Mesmo quando tudo dizia para ele parar. E é isso que transforma uma vida. Não é talento. Não é sorte. É consistência na decisão de não desistir. Agora olha para sua vida.
Quantas coisas você começou e parou no meio do caminho? Quantos sonhos você deixou para depois? Quantas vezes você sentiu aquele chamado e ignorou? A verdade é dura, mas precisa ser dita. O maior arrependimento da vida não é errar, é não tentar, porque o erro ensina, o erro fortalece, o erro prepara, mas a ausência de tentativa apenas acumula dúvida, e dúvida se transforma em arrependimento. Santiago só encontrou o tesouro porque teve coragem de sair, coragem de perder, coragem de continuar, coragem de acreditar, mesmo sem ter certeza. E no final, ele descobriu algo que muda tudo. O tesouro nunca foi apenas o destino, foi a transformação. Foi quem ele se tornou no caminho. E talvez seja isso que você precisa entender hoje. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você não está sem direção. Você está sendo preparado. Cada dificuldade que você enfrentou te moldou. Cada erro que você cometeu te ensinou. Cada momento difícil te fortaleceu. Mas isso só faz sentido se você continuar. Ou porque o processo só funciona para quem não para. Agora a pergunta é simples, mas ela define tudo. Você vai continuar vivendo no automático ou vai assumir o controle da sua história? Você vai continuar adiando ou vai começar hoje? Você vai continuar esperando o momento perfeito ou vai entender que o momento perfeito nunca chega? Porque a verdade é essa. A vida não muda quando você entende. A vida muda quando você decide. E talvez esse seja o momento. Talvez esse vídeo não tenha chegado até você por acaso. Talvez isso seja o seu chamado. E você só tem duas opções: ignorar ou responder. Se você sente que chegou a hora de mudar, não deixa isso passar. Comenta: eu começo hoje. E assume diante de você mesmo que a sua jornada não vai mais ficar parada. E porque a partir do momento que você decide, o caminho começa a se abrir. E quem decide de verdade nunca mais volta a ser o mesmo.